tema de hoje ele tem um pouquinho de relação com o que eu falei no ano passado, que quando eu estava falando sobre scrap, sobre raspagem de dados, uma coisa importante é você saber como você vai extrair as informações de dentro das páginas que você obteve. Então, eu vou falar um pouquinho agora do XPath, que é uma das maneiras que a gente tem de extrair dados de dentro de uma página HTML. Primeiro me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o René, eu sou desenvolvedor Python na Scrapping Hub. A Scrapping Hub é a empresa que mantém o Scrap e a gente trabalha basicamente fazendo desenvolvimento de web crawlers, raspadores de dados, extraindo informações de centenas, milhares de sites diferentes de todos os tipos, tá? Eu também faço parte do Laboratório Hacker de Campinas, que é um hackerspace que a gente tem em Campinas, que é um laboratório comunitário mantido pela comunidade, que é onde a gente consegue ter um espaço físico onde a gente pode desenvolver projetos, estudar, compartilhar coisas em várias áreas, computação, eletrônica, mecânica, marcenaria ou simplesmente fazer um churrasco lá. Quem quiser dar uma olhada tem um site aqui. Eu também faço parte do Grupal Campinas e do Grupal Jundiaí. Por quê? Porque eu morei em Campinas na época da faculdade, então eu me envolvi com o pessoal de Campinas e agora eu moro em Jundiaí e a gente está começando a ter um pouquinho de trabalho criando um grupo lá em Jundiaí. A gente já teve um encontro esses poucos tempos atrás, 2 meses atrás, então a gente está começando lá. E aqui está meu e-mail e meus contatos, rene@renerocha.com e @renerocha em praticamente todas as mídias sociais, GitHub, Twitter, Telegram, qualquer outro, Bitbucket, é tudo René Rocha. Pode entrar em contato comigo à vontade, manda mensagem, não tem problema nenhum. Então vamos começar falando. O que é o XPath? Tá? O XPath, ele é uma linguagem de consulta que a gente tem. Para quê? Para a gente poder selecionar e navegar em nós de um documento XML. Estranho, né? O que é um documento XML? O que é consultar? Então, o que é o XML? Ele é um formato de organização de dados que é um formato texto e ele é utilizado para você representar as informações de uma maneira estruturada. Quem já mexeu com Java deve lembrar de XML bastante, aqueles arquivos de configurações gigantes que tem, Maven, umas coisas meio esquisitas que eu faz mais de 10 anos que eu não mexo com Java, graças a Deus eu me livrei. Porém, o XML ele ainda é muito útil como uma ferramenta para fazer intercâmbio de dados entre máquinas, principalmente. Ele pode não ser tão legível para humanos, dependendo da forma como está estruturado, mas para uma máquina, para um computador, ele é muito legível, ele é muito fácil de você processar. E o XPath ajuda você a fazer esse processamento para poder extrair essas informações desses arquivos. Vou mostrar um exemplo aqui, tá? Como ele é bem flexível, você pode representar informações sobre qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando um exemplo de XML com uma receita de brigadeiro. Tá? Então, o que temos aqui? Ele é bem parecido com HTML, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Essa tag aqui é só um indicador para versão, tipo de encoding, a gente não precisa se preocupar. Mas, começando aqui, a gente tem tags e as informações ficam dentro dessas tags. O que a gente está criando aqui? A gente pode, internamente, pode considerar que a gente está trabalhando com uma árvore de dados. Então, eu tenho o nó raiz, que a gente pode falar, que é o receita, é o nó raiz. E aí a gente tem os filhos diretos desse nó raiz, que são o nó ingredientes e o nó instruções. Eles são filhos do nó raiz. E cada um desses filhos, eles também têm filhos, que são os itens e os passos. E eu posso criar uma estrutura mais complexa, uma estrutura bem simples, apenas com 3 níveis, e a gente pode encadear e criar uma coisa bem mais complicada. Tá? E a partir disso, e dentro dessas tags, a gente também pode ter alguns atributos que são algumas informações, por exemplo, o título da receita, quantidade, unidade, ou se você quiser, para ajudar a gente a identificar e ter informações, mais dados, metadados sobre aquela determinada informação que a gente está tratando. Tá? Alguns casos de uso de um arquivo XML. A gente tem arquivos de configurações, como eu citei arquivos de configuração Java, mas Python também, tem outras linguagens que tem arquivos de configurações. Troca de mensagem entre aplicações.
APIs que a gente tem, REST, que às vezes elas retornam XMLs, nem todas as APIs retornam JSON, muitas retornam XML, e é ok você fazer uma API que retorna XML, não precisa ser tudo JSON. Que uma vantagem, por exemplo, do XML é que você consegue fazer, tem maneiras de você fazer a validação do esquema do XML. A gente pode definir um formato e a gente consegue casar. É possível com JSON também, por exemplo, com JSON Schema, mas o XML tem essas possibilidades também. E padrão de documentos, por exemplo, o Open Document Format, o DocX, se você abrir ele vai ser um arquivo XML contendo as suas informações de documento. Então, agora a gente falou de XML, a gente tem que falar também de HTML. O HTML, Hypertext Markup Language, é uma linguagem que a gente utiliza para representar informações de páginas da web. Ela segue um padrão como se fosse um arquivo XML, ela segue mais ou menos o mesmo padrão. E como a gente pode ver, aqui eu traduzi aquela receita em um HTML que você consegue abrir no seu navegador e verificar. Então a gente tem aqui, o nó raiz, tá? HTML, o título, que é o nó filho do raiz, aí tem o corpo, na verdade aqui tá errado esse XML, tá faltando, deveria ter um head também. O corpo, um H1, que isso daí para o navegador é uma maneira dele saber que isso é um cabeçalho de nível 1, então é uma maneira de você estruturar semanticamente a página, tá? Uma lista ou uma lista numerada, essas informações. A gente tem várias maneiras de tratar e extrair as informações desses arquivos HTML ou no XML, tá? Em Python, a gente pode usar a biblioteca padrão. A gente tem o Element Tree, tá na biblioteca padrão, então just Python, simplesmente pega, usa, acabou. Ela funciona com o XPath, você consegue utilizar o XPath para fazer extração. A gente tem o LXML, que é uma outra biblioteca que tem um wrapper é uma biblioteca feita em C, mas a gente tem um wrapper em Python, então a gente consegue usar LXML. Ou uma outra, por exemplo, um outro exemplo, o Parcel. Eu estou colocando o Parcel aqui por quê? Porque o Scrap, o framework de raspagem de dados Scrap, ele usa o Parcel como padrão, ele já vem o Parcel como padrão para você extrair dados de HTML e XML. E você pode usar tanto XPath como seletores CSS, mas seletores CSS não vem ao caso agora, que não é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá? Mas outros modos de fazer parser, por exemplo, o Beautiful Soup também é um parser que você pode utilizar, apesar dele não aceitar XPath, você não consegue utilizar XPath nele. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho da linguagem e da estrutura. Ela pode parecer um pouquinho estranho, você vai ver um monte de barras, arrobas, barra, tal, colchetes, mas depois que você compreende os princípios básicos, aí começa a ficar um pouquinho mais simples e você consegue ler o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui o exemplo de código, que eu abri o Parcel. Esses exemplos vão funcionar se você usar o Parcel abrindo esse arquivo HTML aqui. Se abrir esse arquivo HTML no Parcel e fizer esse comando, você vai conseguir usar os outros exemplos. Então tá. Então eu vou usar barra title. Primeiro XPath que a gente vai usar, barra title. O que isso vai selecionar do meu HTML? Nada. Por quê? Essa é a primeira coisa importante você pensar. Lembra que eu falei que a gente começa a navegar, a gente está navegando numa árvore de elementos, de nós. Então, quando você começa, o barra é a raiz, é aqui, ó, na linha 1, é como se eu tivesse selecionado uma barra, você está selecionando a partir desse nó. Então, se eu colocar uma barra só, eu estou procurando o caminho absoluto. Pensa em uma árvore de arquivos no computador, é o caminho absoluto. Começa com barra. Então aqui eu não estou selecionando nada. Se eu quiser chegar no meu título navegando, então eu teria que fazer o quê?
barra HTML, então que é o barra na raiz. O primeiro elemento é o HTML. Qual que é o primeiro filho dele, onde o title está? O head. Então, barra head e depois, então, o barra title. Nesse caso, então, se a gente fizer esse XPath aqui, a gente vai selecionar, a gente está selecionado esse título aqui. Então, por exemplo, se eu quero extrair as informações, baixei a página e eu quero o título dessa página. Com esse XPath aqui, eu consigo extrair esse título dessa página. Mas aí começa um erro que eu vejo bastante as pessoas cometerem. Que, principalmente quem usa Selenium, que é muito utilizado em Selenium, o pessoal usa para poder identificar, quero achar o botão tal. As pessoas começam a fazer barra HTML, barra head, barra body, barra div, barra td, barra div, barra table. Cria um grande. Por quê? Porque a gente tem no inspector do HTML lá no navegador, ele gera pra gente um XPath, entre aspas. Ele gera, o XPath é válido naquela situação. Só que se mudar uma coisinha, quebra. Então, o que fala? É ideal que o seu XPath seja um pouco mais generalista do que muito específico tem. Eu quero o segundo div daquela página dentro da terceira tabela. Não. Que se você colocar uma tabela a mais, já quebrou tudo. Então você perde seu XPath. Então você tem que entender para fazer o XPath o mais simples possível, que já vá direto ao ponto que você quer. Nesse caso, se eu quero o título, eu tenho uma outra maneira de extrair as informações. Uma barra só é um registro absoluto. Duas barras, ele é relativo. Ele vai procurar em toda a árvore por esse elemento. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai pegar? Ele vai procurar em todo o documento um barra title. É a mesma coisa, peguei o barra title. Agora, por exemplo, eu quero pegar todos os cabeçalhos. Aqui ele vai procurar todos os H1. Então, nesse caso, ele selecionou esse H1 e esse H1. Agora a gente tem o Coringa, que é interessante. Nesse caso aqui, barra UL, ok, vocês entenderam que eu estou pegando todos os ULs que estejam no documento. Se eu colocar barra asterisco, o que isso quer dizer? Eu quero todos os filhos abaixo dele, não me importa se é o L, LI, não importa qual tipo de tag que é. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando todos os LIs. Eu poderia colocar barra UL, barra LI. Eu pegaria o LI, mas aqui eu posso pegar todos. Dependendo do caso é útil, dependendo do caso não é útil. Vai depender da sua necessidade. Agora, por exemplo, se eu quero um LI específico, um item específico. Então aqui, barra UL, barra LI, então eu vou pegar todos os LIs. Você tem que ir lendo o seu XPath de pouquinho em pouquinho. Então, barra UL, o que eu selecionei? Ok, selecionei o L. Ok, agora eu quero o LI, barra LI, selecionei. Agora eu quero o segundo LI, tá? O segundo. Então, o segundo. Não esqueçam, XPath é indexado em 1. É o primeiro, segundo, não é 0. Às vezes você coloca aqui, você vai colocar 1. Não é 1. Esse daqui é o 2, porque é o segundo. Tá? Não é que nem Python, uma lista de Python que começa em 0. Aí, legal, eu estou pegando os elementos. Mas se eu quiser pegar o conteúdo de texto, tá? O exemplo é em código, não vai mostrar aqui na tela porque eu não consegui grifar ali com o highlight JS. Mas se eu fizer aqui, barra UL, barra LI, barra text. O XPath tem várias funções dele que te ajudam a extrair informações. Barra text é o que? Ele pega o conteúdo de texto que está dentro daquele elemento anterior. Então, o barra LI, eu estou selecionando ali, o barra text é o que? Ele vai pegar tudo que tiver dentro de texto dentro daquele LI, que nesse caso são os ingredientes do nosso brigadeiro. Tá? Agora, além de você pegar os nós, como eu falei antes, o XPath ele tem vários atributos que podem ajudar a metadados. No HTML, por exemplo, eu posso ter esse tipo de
atributo que é feito, a gente pode usar para a gente trabalhar, ou alguns atributos que o navegador vai ver, como o src, o href, um link, coisas desse tipo, uma classe de CSS, tá? E se eu quiser extrair as informações desses campos aqui, como que eu faço? Arroba o seu atributo, você consegue extrair. Nesse caso aqui eu estou pegando a lista de todas as quantidades dentro da LI, que seria 1141, 1141. Essa lista aqui das informações. Agora a gente já começa a brincar um pouquinho com as funções que tem. Se eu quiser encontrar, cadê? Todos os LIs no documento, não importa, agora eu já estou colocando geral, então não é só naquela seção de cima lá dos ingredientes, eu também posso olhar em outras seções que tem ali, que contenham dentro dele chocolate. Eu quero saber onde tem informação de chocolate. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui, LI, aí entre colchetes, por isso que eu falei, começa a aparecer uns colchetes, parênteses, arrobas, fica um pouquinho, é meio esquisito assim. Tem gente até que compara com regex, porque ela é as coisas meio estranhas assim, que você olha, vê uma regex gigante, você não entende o que é. Um XPath pode se tornar tão complexo quanto uma regex assim de legibilidade, mas depois que você entende os princípios, você indo de pouquinho em pouquinho, você consegue captar o que você está pegando. Então aqui, LI entre colchetes, aí eu uso a função contains. Então eu quero todos os LIs que contenham ponto. Ponto é tipo diretório de computador mesmo. É aquele que você está lidando agora, é o nó que você está tratando, que são os LIs, que contenham chocolate. Então, nesse caso a gente tem aqui, esse LI contém chocolate e esse LI também contém chocolate. Tá? Então vamos lá. Ou eu não quero os LIs que contenham chocolate, então a gente pode ir encadeando essas funções. Então, eu quero todos os LIs, tal, aí embaixo de um L, então não vai ser todos, que não, note uma função, contenha chocolate. Na verdade, tá errado aqui. Por quê? Aqui barra o L. Aqui eu estou selecionando esses daqui, mas esses daqui não vão ser selecionados. Por quê? Porque eles estão embaixo de um OL. Então, esse exemplo está errado, tá? Ele só vai selecionar os que estão embaixo do UL. Então, seriam só esses três. Esquece que isso aqui está selecionado. Depois, quando eu subir os slides, eu vou subir eles corrigidos para ninguém se perder. Aí eu posso também fazer busca pelo atributo. Então, eu quero todos os LIs que tenham um atributo DataUnit que seja igual a colher. Eu quero saber quais são os ingredientes que a minha unidade de medida é colher. Então, DataUnit, colher. Selecionou esses dois elementos aqui. Tá. Ou algumas coisas um pouquinho mais complexas. Qual que tenha a quantidade 1 e também seja colher. Eu não quero coisas que tenham mais de uma colher. Tá? Então, and tal, colher, DataUnit colher. Vai selecionar só esse que tem uma colher. Esse chocolate em pó aqui, que são 4 colheres, ele não vai pegar. Por sinal, se você quiser fazer um bom brigadeiro gostoso, uma sugestão minha é que não use chocolate em pó. Vocês podem pegar uma barra de um chocolate gostoso e quebrando e colocando e derretendo junto no lugar do chocolate em pó. O seu brigadeiro vai ficar muito mais gostoso e você pode escolher chocolates com sabores diferentes. É uma dica de culinária no meio da palestra de XPath. Vamos lá. Agora eu quero saber os meus LIs com a quantidade um pouquinho maior. Eu quero quais são os ingredientes que tenham mais de 2 de quantidade. Quantidade maior que 2. Esse daqui é o é o chocolate em pó, que tem 4 colheres. Certo? Então, a gente tem mais algumas outras funções que você consegue fazer. Dá para você fazer umas coisas muito loucas,
tem umas construções para fazer ifs dentro, booleanos, dá para você brincar bastante, mas não, como aqui é só uma introdução, com isso daqui já é bem suficiente para você fazer o básico de extração de dados quando você vai fazer com o scrap, ou mesmo faz com requests, usa o parcel ou alguma outra biblioteca e usa isso para fazer o parser ao invés de usar o Beautiful Soup. Quem gosta do Beautiful Soup continua usando ele, mas aqui o legal é que o XPath, com essas funções, ela permite você fazer seleções um pouquinho mais inteligentes, porque às vezes se você não tem essas funções, por exemplo, da quantidade, do tipo, assim, você vai precisar buscar muitas informações e depois filtrar manualmente. Assim você já consegue ir filtrando um pouco mais do que você precisa e diminui o seu trabalho depois. Então, normalmente, o que eu faço quando eu estou trabalhando com raspagem de dados num site? Eu não uso XPath o tempo todo, tá? Normalmente eu prefiro usar seletores CSS. Porém, se eu vejo que começou a ficar um pouquinho complicado, eu já vou para o XPath porque eu sei que ele vai resolver o meu problema. Então, é uma ferramenta a mais, não é a única ferramenta. Existem ferramentas melhores que resolvem o mesmo problema, só que ela é uma ferramenta útil de você saber que ela existe, você ter uma noção de como ela funciona e o que você pode fazer para facilitar a tua vida, tá? Então é uma coisinha a mais para você colocar na sua cabeça para dar uma estudada e usa, mas não precisa usar toda hora, usa quando você precisa. Agora que é a parte mais legal do XPath, que é você poder navegar entre os filhos, descendentes e tal. Na sexta-feira eu dei um tutorial de scrap aqui no Caipira, e eu conversei com o pessoal que eles trabalham com raspagem de dados também, e eles estavam me falando que eles têm uma questão de buscar, e se eu quiser buscar o ancestral, o parent, o nó que está para trás, eu estou num nó e eu quero pegar uma informação que está num nó depois, eu quero um irmão, que está logo em seguida a ele, alguma coisa assim. O XPath é legal por causa disso, ele tem algumas maneiras de você navegar sobre os outros nós. Esse desenho aqui está meio esquisito, mas é só para ilustrar. Considerando que eu estou com o meu nó aqui, que o self, acho que não deve dar para ler muito bem, até eu não estou conseguindo enxergar direito aqui. Mas esse daqui é o nó que eu estou trabalhando agora. Por exemplo, /title, eu estou no meu título, estou com o meu título selecionado. Eu quero navegar para quem está acima do meu título, então eu vou para o meu parent. Ou eu quero pegar todos os meus ancestrais, todos os nós acima, que seriam o meu nó pai, o meu nó avô, o meu nó tataravô, bisavô, trisavô, se tiver, tá? Até chegar na raiz. Eu posso pegar os ancestrais, tá? Então vou mostrar um exemplo um pouquinho mais claro. E além dos ancestrais, eu também posso pegar os meus irmãos, que são o quê? O que são irmãos? Aqui vai dar para mostrar bem. Ignora o que está selecionado aqui. Por exemplo, se eu tivesse com esse LI selecionado, e quem são meus irmãos? É todo mundo que tem o mesmo pai. Então os meus irmãos são todos esses outros LIs aqui. Aí, e se eu estou nesse nó aqui, e se eu quiser os meus irmãos seguintes? São os following siblings, que é só isso daqui. É o único irmão que está depois de mim. Mas se eu quiser os meus irmãos de trás, são os preceding siblings, que são esses daqui. Então, vamos lá. Então, eu estou pegando aqui todo o H1, que contém um texto, instruções, e eu quero os ULs, que é meu irmão seguinte, porque irmão não precisa ser igual, tá? Eles não são irmãos, não precisa ser irmão gêmeo, pode ser um irmão diferente, tá? Não são só irmãos gêmeos. Por exemplo, eu estava aqui no nó H1, que tem ingredientes, e eu quero o meu irmão seguinte. O L, ele está dentro do body também. Ele é um irmão, tá? O pai dos dois é o body. Então, eles são irmãos. Então, eu peguei o L aqui, o irmão seguinte, que é um L. Tá? Então, peguei o H1 e eu peguei o irmão seguinte, que é o L. Se eu tiver no título, tá? Eu estou selecionado o título e o que eu estou querendo pegar aqui?
os meus ancestrais. Então não precisa ser meu pai, eu posso também querer pegar os meus avós, tá? Que são o HTML, meu avô, e depois, a partir do meu avô, eu quero pegar qualquer H1 que esteja. Então tá aqui. Eu estava no título, aí eu peguei os ancestrais que sejam HTML, a tag HTML. O head é meu pai, ele não é HTML, mas vamos ver se ele tem mais ancestrais? Tem. Ah, tem o HTML. Tem mais ancestrais? Não, não tem. Cheguei na raiz do documento. Então, é esse nó que eu estou selecionando nesse momento. Aí, a partir desse nó, eu quero todos os H1. Aí, eu acabo pegando esses H1. Então, você vai passo a passo verificando o que está selecionado agora, o que está selecionado. Então, aqui, nesse primeiro pedaço, até essa primeira barra, eu estou selecionado o título. Até essa barra aqui, eu estou selecionado o HTML inteiro. E aqui eu estou selecionado só o H1. Aí você vai montando e navegando em cima disso daí. Então, aqui eu peguei o H1. Então, aqui tem um pouquinho das informações sobre a XPath. Tem um tutorial interessante aqui. O site da Mozilla. O site da Mozilla é uma informação excelente para quem está trabalhando com desenvolvimento web, assim. Tem uma documentação excelente. Tem documentação em português, mas eu prefiro documentação em inglês, que ela está mais atualizada. A documentação em português fica meio que faltando um pouco de tradução. Não fica 100% traduzida, mas já é suficiente. Obrigado, é isso. Eu sei que é um tema um pouquinho estranho para quem nunca viu, é um pouquinho diferente, é uma linguagem nova que você vai ter que aprender. Acostumem-se, a gente não trabalha só com Python, a gente tem outras coisas, outras ferramentas que a gente pode utilizar para resolver o nosso problema. Por quê? Porque linguagens são apenas ferramentas para resolver um problema. Você não tem que se preocupar em aprender Python ou aprender XPath. Você tem que aprender para que essa ferramenta vai servir, que problema essa ferramenta está resolvendo. Isso que é o mais importante. Então aqui eu apresentei agora uma introdução de uma nova ferramenta, para quem não conhecia, é uma nova ferramenta que vocês têm para poder resolver os seus problemas no dia a dia. Bom, obrigado, é isso que eu tenho para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, ou ninguém tem dúvida, tem uma dúvida lá no... Quem está com o microfone? Eu. Tem um rapaz aqui. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi bem legal. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é... Você tinha comentado do regex e queria saber da performance. Então, se você vai usar o XPath ou vai utilizar o HTML ou uma string, e aí você vai fazer a busca do que você precisa utilizando o regex, qual seria a vantagem em relação à performance? E a segunda é a aderência dele quando você utiliza um HTML compilado. Você vai utilizar um Angular da vida e aí você tem uma série de complicações no seu HTML. Qual a aderência para ele conseguir capturar essas informações que você precisa? Tá. Em questão de performance, eu nunca fiz comparação de performance de você utilizar uma regex, alguma coisa assim para pegar. Mas a única coisa que eu falo é que não use regex para ficar tratando o seu HTML. Você vai ter muita dor de cabeça para você fazer regex e é complicado fazer uma regex que não caia em algum caso obscuro. Então, tente utilizar um XPath, alguma coisa, porque esses parsers, por baixo deles, eles têm otimizações de performance. Então, você não vai ter problema, não vai demorar para você encontrar, mesmo que o documento seja grande, ele não demora. Não tem, pelo menos eu nunca tive problema de performance por causa do selector, do XPath que eu fiz. Nunca tive esse tipo de problema. Agora, a segunda questão que é bem interessante é quando você tem uma página cheia de Angular, que hoje em dia as páginas estão tudo geradas, boa parte é gerada em Angular e tal. Ela está lá, você vai pegar o texto que está lá e o seu trabalho é tentar descobrir como buscar essas informações dentro e a partir daí fazer o seu XPath.
O XPath é só a linguagem para representar a busca, mas você que vai ter que caçar e tentar achar os padrões mesmo, e é o que eu faço no meu dia a dia. Eu simplesmente abro a página, vejo o código-fonte e vou tentando achar os padrões que eu quero para montar a minha XPath. Assim, o XPath não me ajuda nisso, tá? As páginas Angular são bem chatinhas de você buscar, porque eles criam uns IDs que são números, coisas desse tipo, mas assim, ela não é a solução. A única coisa assim, referente até a Angular, às vezes eles geram uns IDs que são números, não tem problema você usar esses IDs numéricos no seu XPath. Isso se você perceber que em todas as partes que você está fazendo o ID está sendo único mesmo, porque às vezes eles colocam um ID de número, mas ele é sempre o único, então você pode usar, não tem problema, tá? Não sei se respondeu, mas qualquer coisa, se quiser, a gente pode conversar depois, né? Mais detalhes assim. Mais alguma pergunta? Bom, acho que alguém não. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, e se tiverem qualquer dúvida sobre XPath ou também sobre raspagem de dados, eu vou estar aqui o resto da manhã, a gente vai conversando, tá bom?